A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos continuar nosso estudo de Evangelhos 2, Marcos e Lucas. Nós estamos hoje na aula 3. Eu gostaria de te convidar a orar, a abrir o seu coração realmente nessa hora para receber alimento, receber a palavra de Deus no seu coração. Feche seus olhos. Vamos pedir a graça de Deus sobre essa aula em nome do Senhor Jesus. Pai, nós estamos aqui para receber a tua vida. Nós estamos aqui para receber alimento espiritual. Oramos para que, de fato, o Senhor possa marcar os nossos corações hoje, nos encher de fé, porque sabemos que o Senhor realmente quer marcar-nos, o Senhor quer falar conosco. Por isso, Espírito Santo tem a liberdade de agir, tem a liberdade de mover nessa hora, nessa aula, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estudamos na aula passada sobre os milagres, e falamos de inúmeros milagres que Jesus fez, operou, muitas curas, e nós queremos dar continuidade a essa parte do nosso ensino. Nós estamos na segunda parte, falando sobre os milagres de Jesus, e um ponto que nós estamos estudando agora são as curas. Como Jesus operou cura no meio do povo, e assim como Jesus fez, nós também queremos fazer, nós queremos levar a cura às pessoas. E o último ponto que nós falamos foi a respeito do pedido de Jairo, que está lá em Marcos, no capítulo 5, versículo 21. Gostaria de começar lendo a partir daí. Então, abra sua Bíblia aí em Marcos 5. Versículo 21 diz assim: Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. E Jesus foi com ele. Então nós terminamos a última aula falando sobre isso, sobre o pedido desse homem, desse principal da sinagoga, um homem importante ali, mas que se prostrou diante de Deus para então operar, para desejar realmente ali um milagre para sua filha, buscar um milagre para sua filha, e então a história continua. E então entramos no oitavo ponto aí, a cura de uma mulher enferma. Marcos 5, versículo 24, né? Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Olha só, 12 anos sofrendo. E muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Então, nós vemos, primeiramente, que uma grande multidão seguia. Existia muitos ali indo atrás de Jesus e certamente apertando Jesus. Então, no versículo 25, começa a história dessa mulher, de uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia e tinha gastado todo o seu dinheiro nas mãos dos médicos. Imagina só, 12 anos indo no médico, buscando uma solução para o seu problema. Realmente, a sua situação era impossível aos homens, né? Mas não impossível ao Senhor, né? E é interessante que aqui no versículo 27 diz então: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Essa mulher que há 12 anos vinha buscando uma solução para o seu problema, ouve falar da fama de Jesus e vai atrás do milagre. Olha, o tanto que é importante nós falarmos desse Jesus que cura. Talvez as pessoas, quando você chega para as pessoas para falar do Evangelho, talvez no instante elas nem recebem ou talvez nem aceitam ali a priori. Mas uma vez que você fala desse Jesus que sara, esse Jesus que cura, pode ser que num momento de aperto, de luta, de dor, de um milagre que ela necessita, ela lembra. Ela ouve, realmente ela lembra daquilo que ela ouviu lá atrás e vai até Jesus. Então essa mulher ouviu falar de Jesus e foi atrás do milagre, né?
entre ali a multidão. Para uma mulher naquela época, no caso ali, uma mulher hemorrágica, que saísse ali, então, no meio da multidão, era um perigo muito grande, porque ela poderia ser até apedrejada. Uma mulher, segundo a lei, não poderia sair dessa maneira se estivesse com fluxo de sangue, mas ela queria tanto milagre, ela desejava tanto milagre, que ela correu o risco de ser talvez apedrejada naquele momento, naquele contexto, mas ela decidiu por um milagre. Muitas vezes temos que correr o risco para ver de fato o milagre do Senhor. Versículo 28. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Se eu apenas tocar, olha a fé que essa mulher tinha. Muitos iam até Jesus para que Jesus pusesse as mãos sobre a cabeça deles e eles seriam curados. Essa mulher não, essa mulher falou, olha, se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu tenho certeza que o toque nas vestes de Jesus vai sair dele poder. Então, versículo 29 diz assim, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Olha só, após tocar em Jesus, ela foi curada completamente. Versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou as vestes? Respondeu-lhes os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e te disse, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Imagina só, Jesus está caminhando, toda aquela multidão apertando Jesus, e de repente ele reconhece que saiu poder, que alguém tocou nele de uma maneira diferente, porque dele saiu poder. Claro que muitos estavam tocando, muitos estavam apertando, mas uma pessoa tocou de uma maneira diferente, e por isso Jesus percebeu que dele saiu poder. E Jesus pergunta quem tocou. Os discípulos, na verdade, nem entendem, porque todo mundo estava tocando Jesus, mas só que Jesus sabia, alguém tocou. Então, em um culto, pode ter milhares de pessoas, mas talvez um só saia marcado, tocado pelo poder de Deus. Numa pregação, muitos podem ouvi-la, mas algumas são transformadas. Por quê? Porque algumas tocam, algumas pessoas estão ali com uma atitude de ser tocado pelo Senhor. Então, pode ter uma multidão ali no culto, mas pode ter uma pessoa que recebe a cura, recebe o milagre, recebe o poder. Sabe por quê? Porque ela crê, porque ela tem uma postura realmente de receber o milagre. E essa mulher realmente tinha essa postura. A nossa atitude em tocar em Deus vai determinar se dele sairá poder ou não. Se nossa atitude ao estarmos no culto, ao estarmos numa sala de aula, é para receber de Deus, pode ter certeza, Deus vai nos tocar. Se a nossa atitude de fé, de convicção, eu vou para aquela aula e Deus vai marcar a minha vida, hoje o Espírito Santo vai falar comigo, pode ter certeza, você vai sair da aula diferente. Porque essa é uma atitude de alguém que realmente deseja algo em Deus. E não se esqueça, no meio dessa história toda, Jairo está esperando. Jairo está lá, esperando e pensando que Jesus está demorando, porque a sua filhinha estava doente. Versículo 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Olha só esse ponto. Declarou-lhe toda a verdade. Imagine só, essa mulher contando a história de 12 anos de problema. Certamente ela começou lá desde o início. Certamente foi falando, né, cada detalhe. Quando eu comecei a perceber que era algo diferente, eu fui no primeiro médico, e o médico sugeriu que fizesse isso, sugeriu que fizesse aquele outro exame, e eu fui, e ele passou tal remédio e nada resolveu. Então eu fui no outro médico depois de 2 meses. E aí no primeiro ano eu ainda fui em mais outro médico, mas nada aconteceu. Imagina só a mulher contando toda a verdade do que ela se passou. E talvez naquele dia, terminando aquele dia,
de milagre que ela teve, né? Ela falou, olha, eu ouvi falar sobre Jesus, sobre ti, Senhor, e eu então decidi no meu coração que se eu tocasse as suas vestes eu seria curado. Eu fico pensando que Jairo estava lá também tocando nas vestes de Jesus, falando, olha, agora é minha vez. Ô Jesus, minha filha está morrendo. Vamos lá para minha filha, não é? Jairo estava lá pensando que Jesus estava demorando, né? E talvez Jairo estava dizendo, olha, a irmã já recebeu o milagre, agora é minha vez, eu não recebi ainda, eu preciso realmente de um milagre. E no versículo 34, finaliza dizendo, e ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Mais uma vez, podemos ver a fé. A fé que trouxe a cura. A fé que trouxe a salvação. Não tem como tocarmos em Deus se não for pela fé. Não tem como agradarmos o Senhor se não for pela fé. Então, em cada aula, creia que Deus vai te tocar. Em cada culto, creia que Deus vai te tocar. Você está precisando de um milagre? Creia que Deus vai te tocar. Você está precisando de uma restauração, de um milagre na sua casa? Creia no milagre. A fé vai gerar poder. E o poder vai mudar a sua história, em nome de Jesus, como mudou a história dessa mulher que tocou no Senhor. Que nessa aula você também possa tocar no Senhor e que do Senhor possa sair poder sobre a sua vida. Então a história continua e falamos então agora sobre a ressurreição da filha de Jairo. Marcos 5, 35 ao 43. E também está lá em Lucas 8, 49 ao 56, tem a mesma história. Vamos ver. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, e lhe disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Olha a notícia que ele recebe. Ele está lá esperando, foi até Jesus, está esperando. A mulher conta toda uma história. E ele está lá esperando o milagre. E quando Jesus então finaliza com aquela mulher hemorrágica, ele começa a ir para a casa de Jairo. Ali aquelas pessoas chegam da casa dele e falam, olha, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha morreu. Aquilo que estava difícil, agora se torna impossível. Aquilo que era uma situação difícil, problemática, agora se torna impossível. Deus às vezes permite situações difíceis se tornarem impossíveis. Olha só, vou repetir. Deus às vezes permite situações difíceis se tornarem impossíveis. E quando à frente está o mar, os inimigos estão atrás, Jesus então abre o mar. E quando os 3 jovens estão ali na fornalha, então Jesus aparece como aquela quarta pessoa e nem um fio de cabelo queima. Não é? Então o Senhor é um Deus do impossível. Naquele momento que o povo de Israel estava em frente ao mar, os inimigos atrás, sabe, o mar se abriu. As situações estavam difíceis, se tornaram impossíveis, mas Deus é um Deus do impossível. E às vezes você tem passado por isso, são momentos de luta que você tem passado, e que talvez aquilo que era difícil há um tempo atrás, hoje é impossível, mas, sabe, Deus é um Deus que faz o impossível. Essa história está aqui para mostrar que algo que era difícil, que era uma cura difícil, por isso que Jairo foi até lá, até Jesus buscar essa cura, agora se tornou impossível. Mas sabe, Deus é um Deus do impossível. E Deus vai fazer o impossível na sua vida, né? E continua a palavra de Deus dizendo, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Diga assim, não temas, crê somente. Diga para o seu irmão, não temas, crê somente. Então nós temos que ter fé. Jesus viu ali o chefe da sinagoga passando aquela necessidade, aquela aflição, e ele trouxe uma palavra, não temas, não tenha medo, apenas creia. E o que é fé? Lá em Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. Então talvez você não está vendo,
mas construa dentro de si essa realidade. Já veja que é um fato, que é real, mesmo que aparentemente o que as circunstâncias mostram são circunstâncias contrárias, são adversidades, mas uma coisa é certa, construa dentro de si uma posição de fé. Deus já fez, Deus já operou um milagre, eu não aceito, eu tomo posse da minha cura, eu sou curado, esse milagre já aconteceu. Essa postura de fé é que você precisa ter, e pode ter certeza, se você ter fé, você realmente vai ter um milagre. Versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. É interessante que Jesus aqui, ele pega Pedro e Tiago e João, né? São esses 3 discípulos que estão em momentos importantes na vida de Jesus, né? Na transfiguração, né? Nesse milagre, no Getsemane. Esses 3 estão presentes. Talvez porque Deus tinha um propósito especial na vida deles e Jesus estava ensinando algo ali em particular, mas talvez da maturidade deles de crer juntamente com Jesus que aqueles milagres poderiam acontecer. Versículo 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. No lugar onde não há fé, há desespero, há choro, há pranto, muito pranto. Versículo 39 diz: ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Esse mesmo povo que estava chorando, agora está rindo. Por quê? Porque esse povo que estava rindo, eles não acreditavam que Jesus poderia fazer um milagre. Então eram pessoas incrédulas. E nós nunca precisamos nos preocupar com a opinião de pessoas naturais que vêm para tentar abater a nossa fé. Às vezes as pessoas vão rir da nossa postura em fé em Deus, em buscar o Senhor, em crer no milagre, em orar. Às vezes vão rir de nós. Mas uma coisa é certa, não se preocupe com tais pessoas, porque você vai receber o seu milagre, você vai ver a mão do Senhor sobre a sua vida. Versículo 41, tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Olha só, um milagre tão tremendo, tão poderoso. Às vezes passamos por situações assim, semelhantes. Às vezes nós vemos discípulos, pessoas queridas, passando por situações difíceis, e às vezes nós oramos e parece que Jesus está demorando a realizar aquele milagre. E às vezes aquilo que é difícil se torna impossível, mas nós cremos num Deus do impossível. E talvez você está passando por momentos assim. Eu quero deixar uma palavra que Jesus deixou, não temas, crê somente. Crê que Ele pode fazer o milagre que você deseja. Leve realmente essa mensagem para os seus parentes. Leve essa mensagem para os seus amigos. A Bíblia está mostrando que Jesus faz milagres. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então leve essa palavra de fé, de esperança às pessoas. E pode ter certeza que grandes coisas Deus vai fazer. Assim como fez na vida de Jairo, na sua filha ali, foi ressuscitada. Eu tenho certeza que grandes milagres também Deus vai fazer nesses dias na sua vida. Então, vamos continuar. No capítulo 6 de Marcos, nós vemos Jesus lá entre os seus, e ele é rejeitado, né, ali.
Marcos 6 e também Lucas 4, não é? Vamos ler versículo 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vieram aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta, Senhor, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Mais uma vez, Jesus está ali ensinando a palavra de Deus. E então aquelas pessoas falam: da onde vem esse poder? Da onde é esse profeta? Não é esse o carpinteiro? Certamente Jesus, como o irmão mais velho, estava seguindo a profissão do seu pai ali. E as pessoas, certamente também seu pai já havia morrido, porque não se menciona o seu pai na história. Mas a gente percebe que nesse texto que Jesus não fez muitos milagres. Na verdade, ele diz que não fez milagre. Apenas curou alguns enfermos, ele impondo as mãos sobre os enfermos. E algo que é forte nesse texto, que nos dá um princípio muito importante, é que no versículo 6, que Jesus admirou-se da incredulidade deles. Não tem como ter milagres onde há incredulidade. Muitas pessoas não experimentam milagre porque são incrédulos. Muitas igrejas às vezes não experimentam mais o sobrenatural porque são incrédulas. Não acreditam que Deus pode fazer milagres ainda hoje. Deus pode fazer. Olha, meu irmão, se você não tiver fé, não tem como você viver uma vida cristã vitoriosa. Você não vai experimentar um milagre. Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa pôr em prática aquilo que você vive. Você diz cristão, então acredite. Dia após dia, eu sei que há momentos de lutas, passamos por diversas lutas, não só de enfermidades, mas passamos inúmeras lutas. Mas a cada dia a gente tem que se levantar em fé, em acreditar que Jesus está conosco, que Deus nos dá a vitória, que Ele vai à nossa frente, que Ele luta as nossas guerras. Todos os dias nós temos que nos levantar em fé, crendo que Deus de fato faz. E Ele faz. E Ele vai fazer grandemente na sua vida. Mas Ele não pôde operar muitos milagres aqui por causa da incredulidade. Depois, nós vemos outro ponto. Jesus em Genezaré. Marcos 6, versículo 53. Marcos 6, versículo 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Muito interessante. Eles reconheceram Jesus. Aquelas pessoas reconheceram que Jesus estava naquele lugar. As pessoas têm que reconhecer que na sua célula Jesus está ali. Que na sua igreja Jesus está ali. Que nos nossos encontros ali Jesus está. Nos lugares onde nós estamos reunidos buscando a presença do Senhor, ali o Senhor se faz presente. As pessoas precisam reconhecer que no nosso meio existe poder de Deus. Existe Jesus. Né? Isso é maravilhoso. Né? E versículo 55, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Então, onde Jesus estava, lá estavam eles levando as pessoas para receber um milagre. Né? As pessoas vão aonde for receber um milagre. Aqueles que realmente têm uma necessidade, eles vão à procura de Jesus, não importa onde. Se na sua célula tem Jesus, pode ter certeza, as pessoas vão até lá. Se na sua igreja tem Jesus, pode ter certeza, as pessoas vão. Porque elas vão onde elas se entendem e veem que Jesus está se manifestando
Às vezes você fica pensando, mas Jesus não está nas igrejas. Jesus está, mas pode ter certeza, tem algumas igrejas que Jesus se manifesta de uma maneira mais forte e mais poderosa, porque há um povo sedento, há um povo faminto pelo Senhor, há um povo que deseja a presença do Senhor, e pode ter certeza, ali o Senhor manifesta mais milagres, né? Então, no nosso meio tem que ser esse lugar de cura, onde os necessitados vão ao nosso encontro, vão procurar realmente a Jesus, né? O perdão, a salvação, a proteção. E versículo 56. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. A fé era tão grande daquele povo, que eles apenas desejavam tocar na orla de Jesus. E iam sendo curados. Isso é o poder de Cristo. E Jesus está aqui hoje para fazer a mesma coisa. Basta que às vezes nós ergamos as nossas mãos em fé, em atitude. Eu gostaria que no final da aula nós fizéssemos isso e erguêssemos as nossas mãos e tocássemos no Senhor, né, pela fé e milagre que nós necessitamos, nós possamos receber dele hoje, em nome de Jesus. 12º ponto, a cura de um surdo e mudo. Vá lá para Marcos 7, versículo 31. Marcos 7, versículo 31, diz assim. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusessem as mãos sobre ele. Sidom é uma cidade gentílica, e que está mostrando que Jesus estava também no meio dos povos gentílicos. E aí trouxe esse surdo e também gago, né? Alguém levou ele para receber o milagre. Nós também podemos levar outros a receberem o milagre de Jesus também, não é? Versículo 33. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Fez algo diferente, né? Jesus tirou a parte, e talvez para que Deus tirasse daquele ambiente, Jesus tirasse aquele cego, ou aquele, né, surdo e mudo e gago, né? Ali daquele ambiente de incredulidade. Jesus leva ele à parte. Assim como pegou os pais ali, Jairo e também ali os discípulos, e levou também para o quarto a sós, para talvez tirar do ambiente da incredulidade, para que pudesse operar então o milagre. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou. Aqui a gente vê uma atitude de Jesus novamente de compaixão. Ele certamente estava compadecido daquela situação, daquele homem ali necessitado daquele milagre, e ele então opera o milagre, e ele diz, Eftá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os olhos, e logo lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Aqui a gente vê Jesus cheio de compaixão, operando mais uma vez o milagre, realmente enviando uma palavra de cura, de milagre, e assim nós temos que fazer. Lembra, Jesus é movido pela compaixão. Jesus realmente suspirou ali com um sinal de compaixão por aquele enfermo. E essa tem que ser a nossa atitude como ministro de Deus. Você está sendo treinado para ser um grande líder, um grande ministro de Deus. Não importa onde Deus te colocar, você vai ser usado pelo Senhor. Mas você tem que ter compaixão para que isso possa gerar poder. E esse poder possa curar os enfermos, esse poder possa libertar os cativos, esse poder que está em você possa ser
liberado, como Jesus liberou a essa pessoa, né? E fez um grande milagre. E Jesus, mais uma vez, recomenda para não falar desse milagre, mas não tem jeito. As pessoas, uma vez que recebem o milagre, querem sair contando aí a todos o quanto Jesus é poderoso para fazer milagres. Vamos para o 13º ponto, o milagre, a cura de um cego em Betsaida. Marcos 8, versículo 22. Vamos ver a cura desse cego. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Mais uma vez, alguém leva um necessitado de um milagre para que Jesus pudesse tocar. 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Esse, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. E aqui, mais uma vez, Jesus tira ele à parte. Aqui a Bíblia diz que aplica saliva nos olhos, impondo as mãos. Algo diferente, algo que não era comum, mas pode ter certeza, Jesus fez um milagre. Jesus não tinha aqueles métodos. Às vezes a gente pensa que Jesus só faz milagres de um jeito, mas olha o jeito que Jesus fez esse milagre. Pôs saliva nos olhos. Parece estranho, mas Deus é Deus. Ele não importa como, o importa é que Ele quer fazer o milagre. Importa que ele quer curar as pessoas, né? 14º milagre aí, a cura do cego de Jericó. Marcos 10. Vai lá mais para frente, vamos ver mais essa cura. Marcos 10, versículo 46 ao 52, e também lá em Lucas 18, do 35 ao 43. Vamos ler. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Então aqui nos fala de Bartimeu, possivelmente participante da igreja daquela época. Por isso saber o nome dele, né? E ele estava à margem da sociedade. Ele era um cego, ele era mendigo, ele era desprezado pela sociedade. E então, versículo 47. Ouvindo que era Jesus, ou seja, ouvindo, ele ouviu que Jesus estaria passando por ali. E que a única maneira que ele pensou que Jesus poderia parar é se ele realmente clamasse. E ele entendeu que talvez ali seria a única oportunidade dele de ver o milagre. Jesus está vindo, Jesus está passando, então eu vou clamar, eu vou buscar o Senhor, eu vou chamar por Jesus. E pôs a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele começou a clamar. E muitos repreendiam para que se calasse. Muitas pessoas são incomodadas por pessoas que querem ao Senhor. Em outras palavras, será que precisa dessa gritaria toda no culto? Será que essa pessoa precisa ficar falando desse jeito? Será que essa pessoa do meu lado aqui precisava gritar desse tanto por Jesus? Sabe, às vezes nós temos irmãos que necessitados, estão passando por talvez crise, e realmente gritam nos nossos cultos, clamam pelo Senhor. Talvez no momento do louvor eles dão um grito ali de desejo. Sabe, é porque eles querem um milagre, porque eles desejam. A Bíblia diz que perto está o Senhor dos que o invocam. Invocar é falar com voz alta. Aquele cego, ele queria um milagre, ele queria ver, ele queria ter experiência com Jesus.
E por isso ele começou a clamar, ele começou a pedir. Mas, infelizmente, existem muitas pessoas ao lado dessas pessoas necessitadas, que ao invés de falar realmente, grite por Jesus, clame por Jesus, porque Jesus vai fazer um milagre na sua vida. Existem pessoas que estão abatendo a fé de outros. Para que isso? Para que desse jeito? Para que essa gritaria? Para que falar tão alto? Jesus não é surdo, Deus não é surdo. Mas sabe, só grita quem precisa. Só grita por socorro quem precisa. E aquele cego, ele queria ter um milagre, ele queria ver o milagre do Senhor, por isso ele gritou. Mas ele não olhou para as pessoas. Né? A Bíblia diz, versículo 48, continua dizendo, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a minha única oportunidade. Jesus está passando, eu ouvi falar, Jesus cura, Jesus sara, Jesus está fazendo, então eu vou clamar, eu vou gritar, eu não posso parar, eu vou clamar, vou chamar para o Senhor até que o Senhor Jesus pare. E então no versículo 49, olha o que a Bíblia diz. Parou Jesus. Jesus para aqueles que clamam. Jesus para ouvir aqueles que estão clamando por um milagre. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Enquanto repreendiam o cego ali, aquelas pessoas repreendiam o cego, Jesus consegue escutar o seu pedido de compaixão e para atendê-lo. Muitas pessoas estão incomodadas com aqueles que oram, talvez de uma maneira diferente, clamam de uma maneira diferente, mas Jesus para ouvir o clamor, para ouvir a compaixão, e realmente o desejo daquela pessoa de ser curada, e aquilo enche o coração de compaixão, e Jesus para. Vou lá ouvi-lo, vou lá atendê-lo, chame-o. Versículo 49. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto, né? E foi ter com Jesus. Olha só a atitude, né? Levantou de um salto. Espera aí, é a minha chance. E sabe, a atitude de fé. Olha, Jesus me chama, eu vou para lá, eu vou até Ele, eu vou receber o milagre. Eu não vou ficar parado aqui mais nem um segundo. Eu vou até Jesus. Alguém que necessita de um milagre não pensa duas vezes em receber oração. Jesus vai orar por mim, eu estou indo lá. Olha, chamou ali talvez no culto para orar pelos enfermos. Você tem que ser o primeiro a se levantar, talvez você está enfermo. E vai, creia, acredita que é a sua vez, é a sua hora de receber o milagre. Então, versículo 51 diz, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Interessante, Jesus não sabia que ele queria enxergar? Claro que Jesus sabia que aquele cego queria enxergar, queria a cura. Mas Jesus queria ouvir realmente o clamor e o desejo daquele cego. Muitas pessoas vão receber oração e a gente pergunta, como pastor, qual que é o seu pedido de oração? Eles falam assim, pastor, dá uma geral aí. Dá uma geral? Espera lá, o que você quer? É geral no quê? Geral no seu cabelo, geral no seu pé? Geral o quê? O que essa significa geral? Não, pastor, olha por tudo aí. Não, pessoas assim não vão ter milagres. Pessoas que querem milagre falam assim, olha, eu estou precisando de uma cura. Eu estou enfermo, estou doente, estou passando necessidade de tal área, na área financeira, eu estou passando necessidade aqui na área física, estou com problemas na célula. Sabe, seja específico. Bartimeu logo ele falou, eu quero ver. É isso que eu quero. E então, versículo 52 diz, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora.
mais uma vez, nós vemos aqui a fé. A fé foi o motivo do milagre. E imediatamente ele tornou a ver. E é lá em Lucas 18, 43, mostra que o povo glorificava a Deus por causa desse milagre. Olha só o tanto que é poderoso, o tanto que é maravilhoso. O tanto que Deus realmente faz poderosamente. E como fez na vida desse cego. Eu sei que nós temos estudado esses livros, né, de Marcos e Lucas, e focando primeiramente nessa parte dos milagres. Mas o que eu quero e o meu desejo é que o seu coração se aqueça. E entenda que Jesus, ele continua atuando e movendo e operando naqueles que creem. Se você tem fé no seu coração, eu quero que você nesses dias experimente de um Deus que faz milagres, de um Deus que realmente opera milagres. Esse cego, ele não poupou esforço, ele não poupou a voz, ele clamou, ele gritou para o socorro, ele pediu. E o fato dele pedir e de clamar e de chamar pelo Senhor, houve um milagre. Então, olha, são dias de nós experimentarmos curas milagrosas. São dias de nós também levarmos esse Jesus para as pessoas. Eu queria desafiar nesses dias a realmente a orar pelos enfermos, a colocar as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Eu quero que você seja um instrumento de Deus nesses dias. Eu quero que seu coração seja aquecido nesses dias por um Deus que cura, um Deus que sara. E aonde você for, você possa levar esse testemunho de que Jesus cura, de que Jesus sara, que Jesus realmente liberta as pessoas. E esse é o meu desejo ao estudar esse livro, é que você possa perceber um Jesus que atua, um Jesus que é presente, Jesus que é movido por uma compaixão muito grande. E essa compaixão leva a curar aquele que está mudo, a curar aquele que está com hemorragia, a curar aquele que está com a febre, a ressuscitar um que está morto. Isso é poder de Deus. Isso é glória para Deus. Então eu queria desafiar nesses dias a ser um profeta de Deus. Quem sabe ali na sua célula, você possa nessa semana, nas próximas semanas, parar um momento para ler um desses textos e ministrar na fé a palavra, e a fé vai ser gerada no coração e milagres vão acontecer. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando nós demos essa matéria, e eu desafiei cada aluno a fazer um evento evangelístico, um evento ponte, um evento para ganhar pessoas para Cristo. E eu falei, olha, vocês como trabalho, como tarefa, vocês devem ir e fazer um evento e ministrar uma dessas palavras de cura. E eu vi tantos milagres, tantas coisas que Deus fez, tantos testemunhos de irmãos seminaristas que decidiram fazer um evento ali na sua célula e falar, olha, hoje é um dia de cura. E eu vi testemunhos realmente grandiosos que Deus fez, que operou. Né? Um seminarista contou vários milagres que aconteceu ali no lugar que ele fez. Tinha mais de 50 pessoas nesse dia que ele orou por cura, por milagres. E a sua célula cresceu, avançou e multiplicou. Por quê? Porque ele decidiu fazer, não porque ele era uma pessoa grandiosa, um grande profeta e evangelista dos últimos dias. Não, uma pessoa simples, que realmente uma fé simples, que cria que Deus faria milagres através das mãos dele. E foi o que ele fez. E muitos outros também fizeram e relataram ali grandes milagres que Deus fez. Né? Então eu queria desafiar nesses dias. São dias de milagres. São dias de você realmente ver o milagre na sua vida, também ali na sua igreja, na sua célula, no seu trabalho, onde você estiver, você possa ver o milagre do Senhor. E eu, então, gostaria de finalizar essa aula de hoje orando. E eu queria realmente que você cresce no milagre. Eu queria finalizar essa aula profetizando e declarando cura. Nós vamos finalizar essa aula profetizando que Deus vai realmente nos usar.
nessa nação para levarmos o Evangelho do Senhor. E onde Jesus passava, Jesus fazia curas. Onde Jesus passava, Jesus operava milagres. E eu tenho certeza que você vai ser um canal desse milagre. Você vai ser esse instrumento de Deus, de milagre, para tocar a vida das pessoas. Por isso eu gostaria que nessa hora você se colocasse em pé. E nós vamos orar por milagres. Talvez você está necessitado de um milagre. Talvez aquilo que era difícil se tornou impossível. Talvez o que você está passando nesse momento é algo difícil. Mas uma coisa é certa. Jesus é um Jesus que sara e que cura. E que vai te curar hoje. E você aí, pela fé, vai erguer as suas mãos e vai tocar nas orlas de Jesus. Ao orarmos, você vai erguer as suas mãos e vai tocar no Senhor. E independente do que você necessita, independente do milagre que você está buscando, Deus é um Deus do impossível. Não temas, mas crê somente e Ele vai fazer grandes milagres em nome de Jesus. Vamos orar. Aí onde você está, ore, clame, peça ao Senhor para que de fato Ele opere um milagre. Senhor, nós estamos aqui ministrando a Tua palavra, trazendo um ensinamento, mas nós não queremos apenas ter o ensinamento na nossa mente, mas nós queremos ter um ensinamento que realmente nos leva a praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Por isso, Pai, eu quero nessa hora declarar a cura do Senhor. Senhor, eu quero declarar que cada aluno que hoje está passando por momentos de dificuldades, por momentos difíceis, eu quero enviar uma palavra de cura, uma palavra de milagre. Eu quero declarar que hoje eles tocam nas vestes do Senhor e experimentam o milagre. Hoje eles tocam no Senhor e recebem o milagre. Pela fé, hoje eles recebem a vida do Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que eles saiam dessa aula hoje curados, com os seus milagres, em nome do Senhor Jesus, porque hoje eles tocam nas vestes do Senhor e são curados, e são tocados, e são marcados. Hoje eles saem com convicção de que o milagre já aconteceu na sua casa, na sua família, ou no seu trabalho. Senhor, eu envio agora a palavra também de cura e de milagre e de poder. E declaramos que nesses dias nós seremos canais de vida, nós seremos canais do liberar, do poder, do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho certeza que você orou com fé, eu tenho certeza que você creu, e eu tenho certeza que o seu milagre já chegou. E como Jesus disse, não é? Vai, filho, vai, filha, a tua fé te salvou. Que Deus possa te abençoar e que você possa ser esse canal de bênção na vida das pessoas. Que essas próximas semanas você possa usar esses textos aqui, que você tem aprendido, para liberar poder espiritual. Porque o Espírito do Senhor está sobre ti. E Ele te ungiu para levar as boas novas. E Ele te ungiu para curar os enfermos. Ele te ungiu para levar o Evangelho. O Evangelho que é Cristo. O Evangelho que é Cristo que salva, mas que não só salva, mas que também cura e que liberta. Que Deus possa te abençoar ricamente, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima aula.